Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo e vamos dar continuidade à leitura do capítulo 1 do livro A Opinião às Massas, de Gabriel Tarde. No vídeo anterior eu parei aqui na página 18, então eu peço por gentileza que você abra o seu livro nessa página ou então na página equivalente da edição que você está utilizando e vamos continuar a partir desse parágrafo aqui. Objetar-se-á, talvez, que o leitor de um jornal dispõe bem mais de sua liberdade de espírito do que o indivíduo perdido e arrastado numa multidão. Ele pode refletir em silêncio sobre o que lê e, apesar de sua passividade habitual, poderá mudar de jornal até encontrar o que lhe convém ou o que ele julga lhe convir. De outro lado, o jornalista procura agradá-lo e retê-lo. A estatística das assinaturas e das suspensões de assinaturas é um excelente termômetro, consultado com frequência, que adverte os redatores sobre a linha de conduta e de pensamento a seguir. Uma indicação dessa natureza motivou, num caso famoso, a súbita mudança de ideias de um grande jornal, e essa reviravolta não é excepcional. O público, portanto, reage às vezes sobre o jornalista, mas este age continuamente sobre seu público. Após alguns tenteios, o leitor escolheu seu jornal, o jornal selecionou seus leitores. Houve uma seleção mútua, portanto, uma adaptação mútua. Um submeteu-se a um jornal de sua conveniência, que adula seus preconceitos ou suas paixões, o outro a um leitor de seu agrado, dócil e crédulo, capaz de ser dirigido facilmente, mediante algumas concessões às suas ideias análogas às precauções oratórias dos antigos oradores. É de se temer o homem acredito que aqui seja, é de se temer o homem de um único livro, disseram. Mas o que é ele comparado ao homem de um único jornal? E esse homem, no fundo, é cada um de nós, ou pouco quase. Eis o perigo dos novos tempos. Longe de impedir, portanto, que a ação do publicista seja finalmente decisiva sobre seu público, a dupla seleção, a dupla adaptação que faz do público um grupo homogêneo, bem conhecido do escritor e facilmente manejável, permite-lhe agir com mais força e segurança. A multidão, em geral, é muito menos homogênea que o público. Não faltam curiosos para fazê-la crescer, semi-adeptos que não tardam a ser momentaneamente ganhos e assimilados, mas que não deixam de tornar penosa uma direção comum desses elementos incoerentes. Poderão contestar essa homogeneidade relativa, pretextando que não lemos jamais o mesmo livro, assim como jamais nos banhamos no mesmo rio. No entanto, essa frase aqui, esse trecho aqui me lembrou muito o psicólogo e filósofo William James, quando ele fala sobre o fluxo de pensamento no seu conhecido livro Princípios de Psicologia. É um capítulo em que ele fala o fluxo de pensamento. Se não me engano, o título original é The Stream of Thought, ou alguma coisa nesse sentido. E ele se utiliza dessa metáfora aqui, do pensamento como um fluxo na própria imagem do rio. No entanto, além de esse antigo paradoxo ser bastante discutível, será também verdade afirmar que não lemos jamais o mesmo jornal? Pensarão talvez que, sendo o jornal mais variegado que o livro, o adágio citado é ainda mais aplicável àquele do que a este. Na verdade, porém, todo jornal tem seu gancho, e esse gancho, cada vez mais em destaque, fixa a atenção da totalidade dos leitores, hipnotizados por esse ponto brilhante. No fundo, apesar da miscelânea de artigos, cada folha tem sua cor própria, sua especialidade, seja pornográfica, seja difamatória, seja política ou outra qualquer, a qual o restante é sacrificado e sobre a qual o público se lança avidamente. Pegando-o por meio dessa isca, o jornalista o leva aonde quiser. Outra consideração. O público, afinal de contas, não é mais que uma espécie de clientela comercial, mas uma espécie muito singular e que tende a eclipsar o gênero. Ora, o simples fato de comprar os mesmos produtos em lojas da mesma ordem
de vestir-se na mesma costureira ou no mesmo alfaiate, de frequentar o mesmo restaurante, estabelece entre as pessoas de um mesmo mundo certo vínculo social e supõe entre elas afinidades que esse vínculo estreita e acentua. Cada um de nós, ao comprar o que corresponde às nossas necessidades, tem mais ou menos vagamente consciência de exprimir e desenvolver desse modo sua união com a classe social que se alimenta, se veste, se satisfaz, em tudo de uma maneira aproximadamente análoga. Assim, o fato econômico, o único percebido pelos economistas, envolve uma relação simpática que mereceria também chamar sua atenção. Eles só consideram os compradores de um produto, de um serviço, como rivais que disputam o objeto de seu desejo. Mas trata-se também, sobretudo, de congêneres, de semelhantes que procuram fortalecer sua similitude e distinguir-se daquilo que não é eles. Seu desejo nutre-se do desejo de outrem e, em sua própria emulação, há uma secreta simpatia que procura se desenvolver. Mas quão mais íntimo e mais profundo ainda é o vínculo que se estabelece, pela leitura habitual de um mesmo jornal, entre seus leitores. Aqui, ninguém pensaria em falar de concorrência, há apenas uma comunhão de ideias sugeridas e a consciência dessa comunhão, mas não dessa sugestão que, no entanto, é manifesta. Do mesmo modo que há, para todo fornecedor, dois tipos de clientela, uma clientela fixa e uma clientela flutuante, há também dois tipos de público para os jornais ou as revistas: um público estável, consolidado, e um público instável, flutuante. A proporção desses dois públicos é muito desigual de um periódico a outro. Para os velhos periódicos, órgãos dos velhos partidos, o segundo tipo não conta ou conta muito pouco, e concordo que aqui a ação do publicista é particularmente entravada pela intolerância da casa onde trabalha e da qual uma dissidência manifesta o expulsaria. Em compensação, ela é muito duradoura e penetrante quando consegue se exercer aí. Notemos, de resto, que os públicos fiéis e tradicionalmente ligados a um jornal tendem a desaparecer, substituídos cada vez mais por públicos mais móveis, sobre os quais a influência dos jornalistas de talento é bem mais fácil, se não mais sólida. Pode-se lamentar, com razão, essa evolução do jornalismo, pois os públicos firmes fazem os publicistas honestos e convictos, assim como os públicos caprichosos fazem os publicistas levianos, versáteis, inquietantes. Mas parece que tal tendência é hoje irresistível, dificilmente reversível, e percebem-se as perspectivas de poder social crescente que ela abre aos escritores. Pode ser que venha a submeter cada vez mais os publicistas medíocres aos caprichos de seu público, mas seguramente submete cada vez mais seu público subjugado ao despotismo dos grandes publicistas. Estes, bem mais que os homens de Estado, mesmo os superiores, fazem a opinião e conduzem o mundo. E, quando se impõe, que trono sólido é o deles. Compare-se ao desgaste tão rápido dos homens políticos, mesmo dos mais populares, o reinado prolongado e indestrutível dos jornalistas de grande talento, que lembra a longevidade de um Luís XIV, ou sucesso indefinido dos ilustres autores de comédias e tragédias. Não existe velhice para esses autocratas. Eis porque é tão difícil fazer uma boa lei sobre a imprensa. É como se houvessem querido regulamentar a soberania do grande rei ou de Napoleão. Os delitos de imprensa, os próprios crimes de imprensa, são quase tão impuníveis como eram os delitos de tribuna na antiguidade e os delitos de púlpito na Idade Média. Se é verdade, como os aduladores das multidões têm o hábito de repetir, que o papel histórico das individualidades está destinado a diminuir cada vez mais e na medida da evolução democrática das sociedades, deveríamos ficar singularmente surpresos ao ver crescer dia a dia a importância dos publicistas.
Não é negável, porém, que eles fazem a opinião nas circunstâncias críticas. E, quando 2 ou 3 desses grandes chefes de clãs políticos ou literários resolvem aliar-se em prol de uma mesma causa, por pior que seja, ela está garantida de triunfar. Assim, coisa curiosa, o último dos agrupamentos sociais a se formar e o mais em via de desenvolver-se no curso de nossa civilização democrática, ou seja, o agrupamento social em públicos, é aquele que oferece aos caracteres individuais marcantes as maiores facilidades de se impor e às opiniões individuais originais as maiores facilidades de se expandir. Ora, basta abrir os olhos para perceber que a divisão de uma sociedade em públicos, divisão inteiramente psicológica e que corresponde a diferenças de estado de espírito, tende não certamente a substituir, mas a se superpor cada vez mais visível e eficazmente à sua divisão religiosa, econômica, estética, política, em corporações, seitas, ofícios, escolas ou partidos. Não são apenas essas variedades das multidões de outrora, as audiências dos tribunos ou dos pregadores, que são dominadas ou aumentadas pelos públicos que lhe correspondem, público parlamentar ou público religioso. Também não há uma seita que não queira ter seu jornal próprio para cercar-se de um público que se irradie bem além dela, espécie de atmosfera ambiental em que será banhada, de consciência coletiva na qual será iluminada. E, por certo, não se poderá dizer dessa consciência que ela seja um simples epifenômeno, em si mesmo ineficaz e inativo. Tampouco há profissão, pequena ou grande, que não queira ter seu jornal ou sua revista, como na Idade Média cada corporação tinha seu capelão, seu pregador habitual, ou como, na Antiguidade Grega, cada classe tinha seu orador titular. O primeiro cuidado de uma nova escola literária ou artística que se funda não é também ter seu jornal? Julgar-se-ia ela completa sem isso? Há um partido ou fragmento de partido que não se apresse a exprimir-se ruidosamente em alguma publicação periódica, cotidiana, pela qual espera expandir-se, pela qual seguramente se fortalece, até chegar a hora de modificar-se, fundir-se ou fracionar-se? Um partido sem jornal não nos dá a impressão de um monstro acéfalo, muito embora todos os partidos da antiguidade, da Idade Média, inclusive da Europa moderna até a Revolução Francesa, tenham apresentado normalmente essa suposta monstruosidade? Essa transformação de todos os grupos em públicos exprime-se por uma necessidade crescente de sociabilidade que torna imperiosa a comunicação regular dos associados através de uma corrente contínua de informações e de excitações comuns. Ela é, portanto, inevitável, e convém saber que consequências tem ou terá, segundo todas as probabilidades, sobre os destinos dos grupos assim transformados, do ponto de vista de sua duração, de sua solidez, de sua força, de suas lutas ou de suas alianças. Como duração e como solidez, é certo que os agrupamentos antigos nada têm a ganhar com a mudança em questão. A imprensa mobiliza tudo o que ela toca e vivifica. E não há aparentemente igreja tão imutável que, a partir do momento em que se submete à moda da publicação sem interrupção, não dê sinais visíveis de mutações interiores impossíveis de dissimular. Para nos convencermos dessa eficácia, ao mesmo tempo dissolvente e regeneradora inerente ao jornal, basta comparar os partidos políticos de antes do jornalismo com os partidos políticos do presente. Não eram eles, outrora, menos ardentes e mais duradouros, menos agitados e mais tenazes, mais inextensíveis e infrangíveis, mais refratários às tentativas de renovação ou de esfacelamento? Demorou para sair essa palavra, vou até ler de novo essa pergunta. Não eram eles, outrora,
menos ardentes e mais duradouros, menos agitados e mais tenazes, mais inextensíveis e infrangíveis, mais refratários às tentativas de renovação ou de esfacelamento, da antítese secular, tão definida e persistente, entre Whigs e Tories, eu acredito que seja essa a pronúncia, Whigs ou Tories, o que subsiste atualmente na Inglaterra? Nada era mais raro, na antiga França, que o surgimento de um novo partido. Em nossa época, os partidos estão em remanejamento perpétuo, em palingenesia e geração espontânea. Assim, há cada vez menos inquietação ou temor com sua denominação, pois sabe-se bem que, se chegarem ao poder, só o farão transformados a fundo. Em breve, dos partidos hereditários e tradicionais de outrora, não restará mais que a lembrança. Essa é uma excelente passagem para pensar a organização partidária, inclusive atual. A força relativa dos antigos agregados sociais também é singularmente modificada pela intervenção da imprensa. Antes de mais nada, observemos que ela está longe de favorecer a preponderância das classificações profissionais. A imprensa profissional, aquela dedicada a interesses de ofício, judiciários, industriais, agrícolas, é a menos lida, a menos interessante, a menos atuante, salvo quando se trata de greve ou de política sob a aparência de trabalho. É a divisão social por grupos de ideias teóricas, de aspirações ideais, de sentimentos, que recebe da imprensa uma acentuação e uma preponderância visíveis. Os interesses só se exprimem por meio dela, e nisso está seu prestígio, disfarçados ou sublimados em teorias ou em paixões. Mesmo ao apaixoná-los, ela os espiritualiza e os idealiza. E, por mais perigosa que seja às vezes essa transfiguração, ela acaba sendo, afinal, benéfica. Ainda que as ideias e as paixões se enfureçam ao se chocarem, elas são sempre menos irreconciliáveis que os interesses. Eu vou parar por aqui nessa parte. A partir da seguinte, a gente retoma essa página no parágrafo Os partidos religiosos ou políticos, e assim a gente dá continuidade à leitura desse capítulo 1. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção, pela sua paciência, e até o próximo vídeo.